Bom, eu acho que nós já estamos ao vivo agora, né? Temos algumas pessoas que estão nos acompanhando. Foi feita divulgação no Facebook, no Instagram, nas nossas listas de contato. E você que está entrando aí, você também pode participar, não só assistindo essa live, mas participando efetivamente com sua contribuição, com a sua opinião. Queremos saber a sua opinião e também as suas dúvidas. E eu estava conversando com o nosso irmão Tassos aqui antes de começarmos, que todas as dúvidas serão dirigidas apenas a ele. Então ele ficará incumbido aí de dirimir todas as dúvidas que, porventura, os nossos internautas tenham aí a respeito deste tema. O tema de hoje é: a ciência salvará o mundo? Talvez para alguns possa parecer um tema um tanto quanto estranho, né? Porque a palavra salvação está relacionada à fé, está relacionada à religião e não à ciência. Mas é sobre isso que nós falaremos. Devido ao surto do coronavírus, que causou essa pandemia que afetou diversos países, vários atores apareceram neste cenário. Os atores políticos, a própria medicina, e um dos fortes atores que estão presentes, estão sendo aclamados pela maioria da nossa elite, é o ator chamado ciência, né? A ciência. As pessoas têm falado muito sobre ciência e nós falaremos um pouco aí sobre isso com o nosso irmão, o convidado nosso de hoje. A ciência, será que ela tem a capacidade de salvar o mundo? Qual o papel da ciência na pandemia, né? E como diferenciar a ciência de cientificismo? É sobre isso que eu convido você a participar conosco nessa live. Para isso, eu convidei o nosso irmão Tassos Licurgo. Ele tem vários títulos, tá? Eu não vou me atrever aqui a ficar citando todos os títulos, senão nós teríamos que fazer uma outra live. Eu vou deixar que o nosso irmão se apresente, tá bom? Irmão Tassos, boa noite, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse, de onde você é, o que você faz e quais são as suas considerações iniciais para o nosso público. Boa noite. Gostaria de, inicialmente, agradecer a este convite para participar deste bate-papo sobre a relação entre ciência e, em algum sentido, cristianismo, fé. É sempre uma oportunidade que temos para falar da palavra do Senhor, para falar da defesa da fé. Eu moro aqui em Natal, moro em vários lugares, moro aqui em Natal. Eu sirvo em uma igreja chamada Defesa da Fé, está lá no Instagram como @Defesa da Fé. É uma igreja local que tem um viés apologético importante, embora sejamos uma igreja pentecostal, mas uma igreja que tem um viés apologético muito relevante. Então, sirvo como pastor e também há muitos anos sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma alegria, meu querido. Puxa, que bom. Será? Bom, deixa eu me atrever aqui. A sua igreja, ela é única no mundo com este nome? Igreja Apologética ou Defesa da Fé? Bom, a igreja, não sei se é a única, mas não conheço nenhuma outra. Não. E também não sei se é vantagem ser a única, não. Eu acho que você está lançando padrões aí para nós, como praticamente aí, que eu conheço aqui no Brasil, é a única igreja que leva o nome de apologética, ou defesa da fé, no título, no nome da igreja. Mas parabéns aí, eu não sabia. Não sabia também que era pentecostal. Tá? A minha origem também é pentecostal. Então nós estamos em casa, então, irmão Tasso. Sempre houve a necessidade de muitas pessoas de apresentarem respostas inteligentes e bem articuladas aos desafios que enfrentam na universidade, desafios que enfrentam nos últimos anos o ensino médio, e houve a necessidade de começarmos esse trabalho em que é possível fazer perguntas, é possível trazer dúvidas. Nós dizemos que o conhecimento superficial leva ao ateísmo, mas o conhecimento profundo leva ao cristianismo. E também entendemos que o segundo pilar da igreja, o primeiro é isso, o crescimento em conhecimento da palavra de Deus, mas o segundo pilar é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Então, tem também uma igreja que prega o evangelho de poder, o evangelho da transformação real. Então, nesse sentido,
é que essa igreja foi formada, para ser mais um tijolinho aí na parede de tantas igrejas sérias que tem no mundo, né, no Brasil e no mundo. Nós somos mais um grupo aí nesse exército do Senhor. Mas que interessante. Eu assistindo um vídeo do Dr. William Lane Craig, ele falava que quando falta evidências, né, quando falta evidências para a fé, você tem que depender do Espírito Santo. Isso eu achei magnífico. Por quê? Porque quando as pessoas olham para os apologistas ou apologetas, elas olham como se fossem pessoas que estão atrás de uma escrivania, produzindo freneticamente artigos, pesquisas, e a sua parte espiritual, né, é relegada aí, ou ela é colocada em segundo plano em detrimento aí da sua parte intelectual. Aliás, a sua parte, em detrimento da sua parte espiritual, o intelecto é elevado como um elemento principal na vida dos apologistas. Isso é muito interessante. É importante o apologista ter uma vida de consagração, uma vida espiritual de devoção a Deus, quanto de ter uma vida intelectualmente rica também. O próprio mandamento apologético, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, ele estabelece que devemos santificar o Senhor em nosso coração. Isso. Então, devemos estar aptos a apresentar as razões da esperança que é em nós. Depois fala do método, né? Com amor, respeito, ponderação. E como se não bastasse isso, existe uma correlação impressionante entre o que está no cérebro e no coração, com o espírito, com o intelecto, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 17, que, deixa eu abrir aqui, que o apóstolo Paulo diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. E o 18 continua: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. A dureza do coração, como nos ensina as Escrituras aqui, na carta aos Efésios 4, 17 e 18, é causador de obscurimento do entendimento, de entenebrecimento do saber. Então, existe uma relação direta escritural, não só no mandamento apologético da primeira de Pedro 3,15, mas também na carta aos Efésios 4, 17 e 18, né, que não há, de fato, um conhecimento genuinamente cristão que não considere a questão espiritual, não considere o relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor. Ah, que legal, muito bom. Então, a gente não precisa ficar preocupado se visitar a sua igreja, ouvir um sermão sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, ou o argumento cosmológico. Você não fica falando sobre isso direto, né? Lá tem palavra de Deus para alimentar o espírito das pessoas também. Lá tem evangelho de poder. Nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito, nós somos pessoas que acreditam na atualidade dos dons. Então, é uma igreja pentecostal que não deixa de lado o pensar. Afinal, como é que você pode amar verdadeiramente aquele que você não conhece? O conhecimento escritural, o conhecimento de Deus é um pressuposto lógico do genuíno amor. Mas o conhecimento por si só não leva a nenhum lugar. Ele tem que levar necessariamente na caminhada cristã ao coração, né? Já se dizia, eu acho que o próprio Ravi, que faleceu hoje, né? Ravi Zacharias, que faleceu hoje, ele dizia algo que eu sempre repito: a maior caminhada que o homem tem que percorrer não é mais do que 30 e poucos centímetros, daquela que separa o cérebro do coração. Então não há apologética genuína que não leve à rendição perante Deus. Então na nossa igreja lá, tem é uma igreja que você só não pode, não é uma igreja em que só é permitido dizer Glória a Pires e Glória a Menezes, não. Você pode dizer também Glória a Deus. Muito bom. Olha, eu sei que não é esse assunto de hoje. Talvez a gente pode até fazer uma outra live para tratar sobre esse assunto, que é a relação entre pentecostalismo e intelectualismo. Tá? A parte intelectual, ela ficou esquecida no movimento pentecostal, infelizmente. Né? Essa é uma realidade com raríssimas e preciosas exceções. Por que o irmão acha que o pentecostalismo ele esqueceu essa parte tão fundamental que é o intelecto, a mente? Quando nós falamos do cristianismo, nós dizemos que não podemos julgar um movimento pelo desvio que se faz dele. Então, o pentecostalismo nunca, em si, em sua essência, se propõe a negar o intelectualismo, negar o intelecto.
O que acontece é que vertentes do pentecostalismo, de fato, deixaram que isso acontecesse, mas eu não posso, de forma alguma, concordar com a ideia de que, na essência do pentecostalismo, há espaço para a falta do estudo. Não há. O que houve foi um desvio de algumas pessoas, uma falta de entendimento de que do resumo que Jesus de Nazaré faz sobre o grande mandamento. Quando Jesus é perguntado sobre qual é o maior mandamento de todos, o que é que ele diz? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e também de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade intelectual. Então, o pentecostalismo genuíno, ele pressupõe que nós amemos a Deus com todo o nosso ser. Deus não está dizendo assim, eu quero o seu coração, mas, por favor, deixe o cérebro do lado de fora da porta. Exatamente. Eu também penso assim, né? Tem um livro muito interessante, eu não me recordo agora o título. Eu não me recordo. É de um pentecostal, onde ele tenta trazer novamente esse viés, né, do intelecto para dentro do pentecostalismo. Mas, irmão, o tema hoje é ciência, tá? Então vamos começar definindo conceitos. O que é ciência? Tá? Porque dependendo do que o irmão falar, nós teremos uma direção no decorrer da nossa conversa, e dependendo do que o irmão falar também, nós teremos uma outra direção aqui. Então, o que é ciência? E o que faz a ciência ser diferente de outros saberes? Existe uma definição de ciência, que é uma definição que é comumente usada entre os cientistas, nas universidades, que não é a definição completa. A definição que mais ou menos diz que é um estudo sistemático, né, do mundo, do objeto, que usa a observação, usa experimento. Mas ciência, da perspectiva do cristianismo, é o exercício de conhecer Deus por meio de sua revelação geral. Isso é muito importante, principalmente para o cristão, porque ele tem que saber que, ao fazer ciência, mesmo de acordo com o que diz o apóstolo Paulo, inclusive na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, fazer ciência, estudar a natureza, se debruçar sobre a natureza, é entender a criação e, por meio dela, ter acesso a alguns atributos do Criador. Eu peço licença a você, meu querido, para ler a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Então, deixa eu colocar aqui a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20, as escrituras dizem assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas que foram criadas são objetos sobre os quais podemos nos debruçar, para que estudando essas coisas que foram criadas, nós possamos perceber os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, reconhecer a criação no mundo, o Criador no mundo, por meio de sua criação. Esta é a definição própria, adequada de ciência, que muitas vezes é negligenciada pela comunidade anticristã, para não dizer secular, científica, o que em si também é um absurdo. Não sei se nós vamos entrar neste assunto, mas a própria ciência só existe graças ao cristianismo. O pano de fundo da ciência é o cristianismo. Então, assim, a ciência não é o inimigo da fé. A ciência não é inimigo do cristianismo. O cientificismo é a percepção de que o saber unicamente científico é superior. Não, ele não é. Ele não é superior. Mas ele é um meio de entendimento da revelação de Deus por meio da sua criação. O que é a criação de Deus? O universo e tudo mais, o que nele existe, incluindo o ser humano. É interessante, irmão, falar e citar esse texto aí da Bíblia, né? Os antigos cientistas da época moderna, eu falo época moderna de 200, 300 anos atrás, quando começou a modernidade, na verdade, né? Eles falavam que Deus tinha 2 livros, a Bíblia e o livro da natureza. Então, os primeiros cientistas, né, quem for estudar, buscar nas bibliografias, eles consideravam a natureza como um livro de Deus. Isso que é interessante. Porque hoje a gente percebe, irmão Tasso, um discurso totalmente secularista, né?
um discurso avesso à palavra de Deus, ou avesso à revelação que Deus faz de si mesmo na natureza, e que coloca em conflito ciência e religião, ou fé e ciência, né? Só que esse não era o problema dos primeiros cientistas. Então, a minha pergunta é, a ciência moderna, ela deve alguma coisa ao cristianismo? A ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Isso é um fato histórico. Só aparece em países de matriz cristã. Por que a ciência moderna aparece em países assim? Porque para que você busque o entendimento da natureza, a pressuposição é de que o mundo, a natureza, o universo é inteligível. E se o universo é inteligível, é porque ele foi feito por uma mente inteligente. É a pressuposição de que uma mente inteligente está por trás que faz sentido o nosso estudo do universo. A inteligibilidade do objeto de estudo científico é um pressuposto lógico do esforço científico. E a inteligibilidade do objeto de estudo pressupõe que o objeto, foi criado por uma mente inteligente, porque não é lógico você dizer que o mundo é suscetível de apreensão pela inteligência. Isso não decorre do mundo. Se você pode quebrar uma partícula a quantidade de vezes que você quiser, até chegar às partículas bem pequenas, quebra o átomo, chega aos menores que átomos, leptons, neutrinos, bósons, nenhuma dessas micropartículas explica a sua própria existência. Então, a existência das coisas e a concepção de que elas são inteligíveis exige a concepção ou a pressuposição de que o mundo foi feito por uma mente inteligente. Então, não há ciência sem essa pressuposição. Não há ciência sem isso. Não é por acaso, meu querido, que as universidades maiores e melhores do mundo foram criadas como escolas cristãs. Isso é um fato que as pessoas desconhecem. Eu sempre digo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas cristãs. E quando eu falo isso, eu peço para as pessoas, procurem no Google o lema original da Universidade de Harvard. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja, da maior e melhor universidade do mundo. Os maiores cientistas do mundo foram, em sua maioria, não apenas teístas, mas cristãos. O maior cientista que já existiu sobre a Terra foi Isaac Newton. Eu sempre digo que Newton fez mais... evoluiu a física até um determinado ponto que a matemática que existia à época não dava mais sustentação à física. A contraparte formal matemática não mais dava sustentação às suas descobertas na física. Ele para o desenvolvimento da física para desenvolver a matemática. Então, Newton é um gênio revolucionador. E quantos aqui que nos ouvem sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física? Então, a percepção de que a natureza não é a revelação de Deus pelo cristão é uma percepção antibíblica. Não há negociação. Está na Carta aos Romanos 1:20. De fato, o que os cientistas modernos diziam é o que existe até hoje. Essa é a minha percepção, a minha concepção, o que eu falo. Deus escreveu, sim, 2 livros. Um livro foram os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores num período de 15 séculos. Isso foi uma revelação especial. Mas a natureza em si é a revelação geral do Senhor, que nos apresenta inúmeros argumentos, como, por exemplo, de que ele é não espacial, imaterial, atemporal, extremamente poderoso, extremamente inteligente. Então, nós temos que entender a ciência dessa forma. Não podemos abrir mão, enquanto cristãos, desses campos de atuação. Às vezes o cristão acha que a ciência, a arte, a cultura não são do cristão. E quando são, é de um cristão liberal, um cristão frouxo, um cristão meia-boca. Não. A ciência, a cultura, tudo isso faz parte do cristão que interpreta a Bíblia literalmente. O cristão radical, pentecostal, faz parte desse cristão. Então nós temos que incentivar isso, não abrir mão desses campos de atuação que são tão importantes para a propagação da mensagem da salvação, para mostrar que Jesus Cristo é, de fato, a resposta, mesmo no ambiente mais profundo do estudo científico. Amém. O irmão é professor na universidade, em qual disciplina? Eu ensinei muitos anos no curso de Direito, muitos anos, mais de décadas no curso de Direito, processo de trabalho, processo coletivo, sistema constitucional brasileiro, mas o povo lá anda muito arrumado no Direito, com gravata, não sei o quê, aí eu mudei.
Aí eu mudei para o departamento de artes, e eu ensino as disciplinas que eu criei lá, e uma das quais é arte como representação do sagrado. Olha que interessante. Isso aí está disponível de alguma forma em plataforma? O irmão tem um site, né? Pode falar sobre o seu site aí? Nós temos o site defesadafé.org. E tem muita coisa lá. E também tem um canal no YouTube chamado defesadafé.tv. Assim, um canal que tem um intuito, assim como o seu canal, que é um canal maravilhoso, o seu canal, que fala sobre apologética e outros temas, nós nos focamos mais na questão da pregação da palavra de Deus e na apologética. Então, lá nesse canal, que é Defesa da Fé, que você acessa ele colocando no seu navegador, defesadafé.tv, nós temos muitos vídeos lá, né? O Instagram é @defesadafé, que nós também respondemos perguntas lá, e por esses meios nós exercemos parcialmente o mandato de ir ao mundo e pregar a palavra do Senhor. Ah, legal. Então, se você estiver interessado em aprender ciência de uma maneira com viés apologético, tá? Com um professor doutor crente, está aí, defesadafé.tv, tá? Você não vai se arrepender. Eu já olhei lá vários vídeos do nosso irmão Tasso, já assisti e aprendi muito, muito mesmo. Que Deus possa abençoar o seu ministério, meu irmão. Mas vamos continuar aqui falando sobre ciência. Tá? O irmão falou que as maiores universidades do mundo, dentre elas Harvard e outras, foram fundadas por, na verdade, teólogos cristãos, né? Por que isso mudou, irmão? Por que hoje as universidades são sinônimos de ateísmo, secularismo ou mesmo de anticristianismo? O ateísmo ele se dá não apenas por questões intelectuais. O ateísmo se dá também por questões morais. E a proposta que o Satanás faz para o mundo é a mesma que ele fez lá para o casal no jardim. A de que a moralidade, a fonte da moralidade não precisa ser Deus, pode ser o próprio homem. Então, o Satanás ele é muito velho, ele sabe que essa estratégia funcionou, ele continua aplicando para a destruição das almas. Então, essa proposta de que a fonte da moralidade não pode ser Deus, pode ser você, essa proposta tomou conta da humanidade. Então, na contemporaneidade, por exemplo, nós ouvimos coisas do tipo, se você deseja, faça, se você quer, é certo. O que é certo ou errado não depende de um critério objetivo de moralidade, mas sim dos seus quereres, seus desejos, suas vontades. E, consequentemente, este ambiente faz com que se criem na cultura, na sociedade e também nas universidades, ambientes que permitam o exercício da moralidade da forma que a pessoa quiser. Então, o ateísmo é uma visão de mundo que dá vazão aos desmandos que a pessoa quer levar na vida. É por isso que a intelectualidade, que forma a elite da sociedade, ela passa a desenvolver e a projetar um tipo de pensamento em que a moralidade subjetiva, que não é moralidade, a ideia de que o bem e o mal podem vir de você, encontre espaço intelectual no ambiente da universidade. Então, esse é um aspecto relevante, porque as universidades perdem a percepção do cristianismo. Outro aspecto relevante, no caso específico do Brasil, é que tem uma influência de uma cosmovisão política cuja base filosófica é materialista, é ateísta, né? O marxismo, que tomou uma abrangência muito relevante nas universidades públicas brasileiras, é uma visão de mundo ateísta. Não há marxismo que não seja ateísta, a não ser que a pessoa não entenda o que é marxismo ou não entenda o que é ateísmo. Mas se entender os dois conceitos, ele vai ver que a subestrutura do pensamento marxiano, para não dizer marxista, do pensamento marxiano é uma subestrutura materialista. Não há espaço para Deus no mundo. Então, por isso também que as universidades ganharam esse caráter, esses elementos, esses caracteres cada vez mais, não apenas ateístas, mas como você bem frisou, quase que anticristãos. Eu mesmo sofro muitas dificuldades e outros tantos para promoverem eventos, por exemplo, para discutir coisas cristãs. Enquanto outros tipos de religião não tem esse problema. Não tem problema. Essa religião de matriz africana, outras tantas, não tem problema. Até mesmo o judaísmo encontra mais facilidade. Mas o cristianismo, existe uma vertente no Brasil, nas universidades públicas, anticristã, o que não se justifica.
Olha que interessante, a palavra universidade deveria refletir justamente essa diversidade de pensamento, né? Unidade Porque na diversidade. exatamente, porque ela foi criada com esse intuito, né, de você ter uma diversidade de pensamento, né, e é dessa maneira que você faz ciência. Você não faz ciência com pensamento hegemônico, você faz ciência a partir das discussões e de pontos de vistas diferentes. Então, você tem uma discussão. Então, veja bem, olha que incoerência, né? A universidade, que deveria ser aquele espaço do saber, que deveria dar espaço para as pessoas discutirem as suas ideias, são as que mais usam de forma ditatorial um único tipo de saber, ou um único viés científico, que é o viés do naturalismo filosófico, né? De que tudo se resume na matéria e se resume naquilo que a natureza apresenta para nós. E se você for discordar, né, você é colocado ali, escanteio, enfim, você é renegado como se fosse um fanático e tal. Mas outras religiões, como o irmão bem disse, elas têm realmente muito espaço em comparação com o cristianismo. Devido a isso, devido a toda essa cosmovisão adquirida, né, que as universidades adquiriram através dos séculos, e tudo isso aí tem um fundo, né, de filosofia e tal. O irmão falou em marxismo, mas antes do marxismo nós temos o positivismo de Auguste Comte, que é tão ateu, tão materialista quanto. Né? O próprio positivismo, que é o lema, né, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, que na verdade muitos não sabem, mas é o lema da filosofia de Auguste Comte, o positivismo, ele apregoava justamente isso aí, né, que a ciência ela levaria a uma ordem e ao progresso. E fora da ciência não deveria haver nenhum tipo de conhecimento. Todo conhecimento deveria se restringir à esfera científica. Quer dizer, a universidade abraçou isso, as pessoas foram abraçando essa cosmovisão, né? E hoje nós temos pessoas que mais são, vamos dizer assim, fiéis, né, de uma dada visão científica do que realmente uma pessoa que usa o seu intelecto para raciocinar e chegar a uma conclusão lógica. Responda para mim, irmão, por que as pessoas acreditam tanto na ciência? Veja bem que eu estou usando a palavra acreditar no sentido de crença mesmo, tá? No sentido de crença, de religião, tá? Por que as pessoas acreditam tanto na ciência hoje? Acho que foi Chesterton que ele disse que o problema do ateísmo não é que a pessoa não acredita em nada, é que ela passa a acreditar em qualquer coisa. E o problema do ateísmo é que as pessoas buscam algo para idolatrar. A ciência é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa. O que não pode é ocupar o lugar que Deus ocupa. A ciência é apenas um esforço intelectual de sistematização do saber sobre o mundo criado para que possamos entender o seu funcionamento e, portanto, chegarmos ao Criador. Mas no momento em que não queremos um Criador que exige que tenhamos um tipo de comportamento, impõe uma moralidade objetiva, as pessoas colocam no lugar dele a ciência. E, às vezes, os cientistas nem pensam sobre isso, porque não há cientista que não tenha, pelo menos na área da física, não tenha uma flexibilidade metafísica no fazer científico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pessoa faz um cálculo relativístico e, ao mesmo tempo, vai fazer um cálculo do mesmo fenômeno usando a mecânica clássica de partículas de Newton, para ver se não dá uma discrepância muito grande entre as duas. Mas acontece que a relatividade de Einstein e a mecânica de Newton são incompatíveis entre si. Dizem coisas que não são compatíveis. Por exemplo, a relatividade diz que a gravidade, por exemplo, não é uma força. Que a deformação do espaço, Newton diz que é uma força, mas o cientista não tem problema metafísico em utilizar as duas, sendo incompatíveis entre si. Então, o que há muitas vezes nesse exercício é uma moda, não é um comprometimento genuinamente filosófico de defesa de uma visão de mundo sustentável, mas é uma moda de idolatria da ciência, quando eles próprios sabem que a ciência é um saber
que evolui, erra, são paradigmas que são superados. Então, é um método, um esforço de entendimento da natureza, mas não pode jamais ocupar o lugar da idolatria. Esse é o grande problema, e é um problema que eu tenho a convicção que os cientistas mesmo que fazem, se forem honestos intelectualmente, verão que estão idolatrando um Deus que eles mesmos sabem que é extremamente frágil. Olha, a mecânica quântica, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, vou colocar hoje ou amanhã no canal lá do Defesa da Fé.tv. A mecânica quântica é tão impressionante que ela traz para a física a incerteza, não como uma esperança de descoberta futura. Não, a incerteza para a mecânica quântica é uma categoria científica. Como é que você pode estar certo de algo que a incerteza é uma categoria científica? Nós não temos como saber, com todas as variáveis, o futuro da mecânica quântica. Por isso que as pessoas atuam com zonas de probabilidade. Então, isso faz da ciência ruim? Não, a ciência é uma maravilha. A ciência é interessantíssima. Eu queria que todos os cristãos estudassem ciência. O problema está não é com a coisa, é com o que se faz dela. Ela não ocupa o lugar de Deus. A própria ciência, por si só, traz para si o elemento da incerteza. Como é que você pode estar certo de algo que tem a categoria da incerteza em si próprio? Então, é um contrassenso que só se justifica pela via da moralidade, eu repito, não do intelecto. Eu não posso imaginar que nossos colegas não tenham a capacidade intelectual de ver isso. Só se justifica pelo lado dos colegas cientistas. Só se justifica pelo viés da moralidade. Porque a ciência em si só permite que você viva a sua vida da forma que você quiser. O cristianismo não é confortável. A busca da verdade pelo cristianismo não é confortável. É uma busca que é a busca da verdade, não pelo critério do conforto. Isso afasta muita gente. Quero deixar claro, não há oposição aqui entre cristianismo e ciência. Eu comecei dizendo, com base na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20, que, de fato, a ciência é um esforço de compreensão de características de Deus. A ciência é de Deus. O que não pode haver, e é contra-escritural, inclusive do ponto de vista científico, é mesmo interessante que nós entendamos que as pessoas fazem isso, é colocar a ciência no lugar em que Deus deve estar. O cientificismo é uma idolatria. E uma idolatria mais ridícula do que outras idolatrias mais pueris, mais simples, mais ingênuas. Porque quem ingressa pelo cientificismo tem a capacidade intelectual de ver que aquilo que ele está colocando no trono de sua idolatria é algo extremamente frágil. Perfeito. Tem um livro do Max Weber chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Nesse livro, o Weber ele fala que não é o objetivo do cientista disseminar ideologia. Tá? Esse é o papel do profeta ou do político, dentro das categorias de Weber. Agora, o que a gente vê muitas vezes, o irmão já citou algumas coisas aí, é que a ciência está lotada de ideologia. Né? Principalmente, o irmão citou aí uma dessas categorias, que é o cientificismo. Né? Qual a diferença entre ciência e cientificismo? Porque a gente precisa separar essas duas categorias para entender realmente o que é ciência e o que é ideologia. No meu modo de ver, o cientificismo ele é uma ideologia, e nefasta ainda por cima. Qual a diferença entre os dois, irmão? O cientificismo é a percepção de que o saber científico é superior a todos os demais saberes, como o saber religioso, o saber filosófico. Essa percepção, esse preconceito, esse pré-julgamento de superioridade do saber científico. E isso leva a ideologias de outros tipos, e até mesmo ideologias perversas. Nós sabemos que se o cientificismo fosse, de fato, algo que encontrasse espaço nas sociedades de modo geral, durante todo o tempo, nós teríamos coisas terríveis, que o nazismo se tornaria apenas uma brincadeira de criança comparado com o que o cientificismo propõe. Então, o saber científico, se é a ciência superior a todos os saberes, nós não temos moralidade, nós não temos esperança, nós não temos propósito.
Nós não temos razão de ser das coisas. A ciência é apenas uma ferramenta de entendimento do que está aí, mas o porquê que as coisas estão aí, a ciência nem de perto tem ideia para justificar isso. Então, as perguntas mais profundas devem ser feitas pelo conjunto das áreas. Se você trouxer unicamente a ciência e disser que este é o saber superior a todos os demais, você incorre num meio muito perigoso de ingressar por sistemas políticos que trarão consequências que você mesmo não quererá. É interessante, porque tudo que a gente vê hoje em dia... Aliás, deixa eu só voltar aqui. A própria afirmação de que a ciência é o único saber que existe, ela não é passível de prova científica. Não tem como você provar isso. Quer dizer, né, a própria afirmação de que a ciência é o único saber que existe para o homem, ou o único saber verdadeiro que existe para o homem, não é passível de prova científica. Não tem como você provar cientificamente isso. Dizendo agora, de forma mais... Deixa eu dizer só o que você falou de forma mais resumida. A afirmação só há verdade na ciência não é uma afirmação científica. Científica, exatamente. Então, essa fé na ciência que a gente vê nas pessoas hoje em dia, e nós vamos já entrar já no contexto nosso de pandemia, essa fé na ciência, ela é mais uma mercadoria, ou vamos dizer, é mais um marketing do cientificismo do que da ciência pura mesmo. Né? Porque o cientificismo, então, ele cria um mito para a ciência. Né? A ciência, então, se torna um mito. Né? Os cientistas se tornam os antigos profetas. Né? E a ciência é aquela magia, né? Aquela alquimia, que os iniciados, né, ou aqueles que não são iniciados, não podem ter contato, ou não conseguem ter contato, e só depende do cientista para revelar para ele o verdadeiro saber. Então, nesse sentido, ciência e magia parece que elas andam juntas através da mitologia que o cientificismo cria em torno da ciência. O irmão concorda comigo? Concordo, só fazendo a ressalva para que não sejamos mal entendidos de que a ciência é uma bênção de Deus. A ciência é uma dádiva do Senhor. A ciência é a possibilidade que nós temos de estudarmos, compreendermos as coisas criadas. A ciência em si é algo maravilhoso. Eu acho que estudar matemática é uma das coisas mais prazerosas que existem. A ciência, a física, a descrição do mundo, o interesse por compreender como Deus criou o mundo, isso não é nada, algo mais cristão do que isso. É belíssima a ciência. Agora, o problema, eu repito, não é na ciência, é na intenção que há de alguns de dizerem que este saber é mais importante, mais profundo do que outros ramos do saber. O que não é. Isso é uma falsidade, é um fake news, é uma notícia falsa que é dada à sociedade, que compra essa notícia e, em consequência dessa compra, com esse pacote, vem coisas terríveis. Porque você outorga àquele que diz que fala em nome da ciência, a possibilidade de dizer coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que a ciência que ele faz está dizendo. O problema é o que os cientistas dizem com base na ciência que fazem. Se você vai extrapolar o que a ciência está dizendo, saiba que você está fazendo política, você está fazendo outro tipo de coisa. E pode fazer, por mim, cada um pode fazer o que quiser. Não estou dizendo aqui que a gente não deve comportar assim. Se você é cristão, você deve obedecer ao Senhor. Mas se você não é, até Deus respeita o livre-arbítrio. O que eu estou dizendo é que se o cientista, com base na ciência, vai tirar conclusões que extrapolam o limite dos dados e das conclusões do experimento e das teorias, ele tem que assumir, por honestidade intelectual, que aquilo não é ciência que ele está fazendo. Ele quer contaminar o dizer político dele com o fazer científico lá de trás. Isso aí é o grande problema que move multidões, cria loucuras, cria esquizofrenias coletivas como essa que estamos vendo por aí hoje.
verdadeiras esquizofrenias coletivas que eu nunca imaginei ver um negócio desse. Por detrás disso tudo nós temos a cosmovisão de cada um. Porque dois cientistas, tá? Um cientista cristão, tá? Que trabalha, por exemplo, com design inteligente, e um outro cientista que é evolucionista, tá? E é ateu. Eles trabalham com o mesmo método, eles trabalham com os mesmos dados, mas chegam a conclusões diferentes. Isso não se deve à ciência em si, porque eles estão usando a mesma ciência. Se deve ao quê? A cosmovisão que cada um sustenta, os seus pressupostos, né? Então, o irmão falou aí sobre a mentalidade política, né? Que eu chamo isso de ideologia. Então, a gente tem que tomar cuidado com a ideologia. E falando em ideologia, irmão Tasso, foi curioso todo esse cenário, né, do Ministério da Saúde, que aconteceu aí essas duas... a saída de 2 ministros do Ministério da Saúde, mas o primeiro-ministro Mandetta, isso foi algo sintomático. Ele disse que se o presidente demitisse ele do Ministério da Saúde, ele estaria exonerando a ciência. Olha que declaração ousada. Se o ministro fosse deposto, na verdade, o presidente estaria depondo a ciência, ou exonerando a ciência. Isso aí não mostra essa fé tão ingênua nessa base científica que as pessoas têm a partir da pandemia? Porque hoje tudo é ciência. Você ouve falar muito sobre ciência, os cientistas não provaram isso, a ciência não aprovou, enfim. As pessoas, elas querem se agarrar em muitas coisas, né? E elas se agarram muitas vezes na ciência. Essa crença, muitas vezes religiosa na ciência, isso não faz mal? Faz mal. Eu não acompanho muito de perto o que acontece nessa dia a dia da política, o que o ministro... Eu não estou sabendo muito bem o que acontece. Aqui em casa nem televisão tem. Mas o que eu tenho dito é o seguinte: o problema é achar que nós temos o controle, nós somos os detentores, nós somos a personificação do saber científico, quando, na realidade, você tem pessoas tão capacitadas quanto que colocam informações contrárias. Então, a discussão científica está se dando fora da ciência. Você já viu um vírus ter partido político? Eu nunca vi. Um vírus tem partido político, um remédio tem partido político, um remédio tem orientação. No Brasil tem. No Brasil tem, quer dizer, há algo mais anticientífico do que isso. Então, todo mundo que eu conheço que tem orientação de esquerda é a favor do lockdown, é a favor contra o uso da cloroquina, a grande maioria que eu conheço, contra o uso da cloroquina, contra não sei o quê. Quem tem orientação mais à direita? O que tem a ver a orientação política com isso? Então nós estamos num mundo esquizofrênico, num mundo em que chega um homem e diz: eu sou mulher, você tem que dizer tem que achar que a pessoa é mulher. Então, no mundo em que isso ocorre, no mundo em que que uma pessoa com mínimo estudo, com uma só célula, sabe dizer se é de um homem ou da mulher, mas a ideologia se sobrepõe a isso, não é que a pessoa acha que é um urubu, um periquito, um papagaio, você pode achar o que for, não estou dizendo isso. Até a liberdade de achar o que quiser, mas isso não faz dela aquilo que ela acha que ela é. As pessoas não entendem a diferença entre crença e realidade. Então, no mundo em que as pessoas estão pregando esse relativismo geral, pós-modernismo total, é muito menos radical do que achar que um homem pode ser uma mulher, que hoje em dia não é o transgênero, não, tem um transespécie. Tem, exatamente. É um homem, é uma mulher, até a norueguesa que acha que é um gato. Ela pode achar que é um gato, mas isso não faz dela um gato. E eu defendo até a morte o direito dela continuar a vida toda achando que é um gato, pode comer ração, pode fazer o que quiser. Mas eu não posso dizer que ela é um gato. Então, no mundo em que isso ocorre, muito menos radical do ponto de vista intelectual, a sociedade de hoje em dia está dizendo, por exemplo, que o vírus tem orientação política, você depende da sua política, você vai ouvir. A discussão não é científica mais.
E por isso que nós vemos esquizofrenias. Tem um condomínio aqui de um pessoal da igreja, um condomínio de casas, em que disseram que para correr na rua tem que correr de máscara. Isso é coisa de doido. A pessoa sozinha correndo numa rua de máscara. Isso é esquizofrenia geral, é uma coisa de doido. Isso é para ter que ter tratamento, a pessoa correr sozinha de máscara, a máscara toda molhada. Aí morreu sem ar. Foi do vírus? Não, foi da máscara. Então, assim, é que nós estamos vendo um mundo muito complexo. Muito complexo. Tem gente que tem até medo de dizer um negócio dessa máscara, porque você não pode discordar do uso da máscara. A pessoa correr na rua, eu não posso dizer, é melhor correr na rua sem máscara. Você sozinho na rua, não tem ninguém, a 4 metros de você não tem ninguém, você não pode correr sem máscara. Tem que correr de máscara. Se eu discordar disso, é um problema. Então, é um mundo muito complexo. É um mundo muito agressivo. É um mundo muito preconceituoso, em que as pessoas que dizem que são defensoras da liberdade, na realidade, são contrárias. Eu acho que foi Milô Fernandes que disse: democracia é quando você concorda comigo, quando você discorda de mim, é ditadura. Então é um mundo complexo. Muito bem. Eu estava lendo aqui um pedido da nossa irmã Nagata e eu acabei esquecendo o que eu iria falar, mas tem a ver com o lockdown. Amanhã eu vou publicar um vídeo no meu canal sobre lockdown. Tá? Então lá eu vou dialogar com as pessoas e mostrar que o lockdown ele não tem comprovação científica alguma. Tá? Não tem comprovação científica. Agora, o mais interessante é que as pessoas acreditam em um discurso, acreditam em uma narrativa, como se tivesse autoridade científica. E a partir desta visão, elas começam, então, a policiar umas às outras. Elas não checam fontes, elas não checam opiniões diferentes. Porque o que a gente está vendo hoje, Montasso, principalmente na mídia, na grande mídia, e em torno de muitos políticos, é justamente uma hegemonia científica, entre aspas, né, que fala o que eles querem, tá? Para dar vazão às políticas públicas que eles estão implantando. E isso não é ciência. Ciência, você tem que ter os dois lados. Mas a gente não está vendo isso na grande mídia. Né? Então, as pessoas elas assumem uma narrativa sem, ao menos, pesquisar e saber o outro lado. Peraí um pouquinho. Será que esse negócio de máscara, o irmão falou em máscara, né? Eu também já tive aqui no meu bairro, até conversei com um outro entrevistado sobre isso, um rapaz no bairro, à noite, sozinho na rua com máscara. Pelo amor de Deus, as pessoas estão ficando malucas, né? Mas, enfim, nós temos aqui alguns minutinhos só. A irmã Edna Nagata está perguntando: Dr. Tassos, poderia depois nos passar sobre o assunto que ele mesmo ainda colocará sobre a ciência, para que possamos também acompanhar? Acho que ela quer saber do seu site aí, se você tem algum assunto sobre isso. Defesadafé.tv. Defesadafé.tv. Tem vários vídeos lá na playlist apologética. Tem vários vídeos que tratam disso. Tratam da questão da universidade, a questão da ciência e fé. Inúmeros vídeos. Então, entra lá, digita no seu navegador aí, defesadafé.tv, que você é direcionado ao canal de vídeos lá do Ministério da Defesa da Fé, ao qual eu sirvo como pastor. Legal. Nós já estamos chegando no final, tá? Eu quero deixar uma pergunta para o nosso irmão Tassos responder. Por que a ciência não salvará o mundo, irmão? Quem salva o mundo não é um conceito, não é um método, não é uma ideia, não é uma vacina, não é uma teoria, uma hipótese. Quem salva o mundo é uma pessoa chamada Jesus Cristo. É o Logos, de acordo com João 1:1, combinado com João 1:14. Agora é interessante que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, a Escritura nos diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa verdade em grego é aletheia. É este termo aletheia que a intelectualidade grega se debruçava sobre ele durante séculos. Então, ele, que é o Salvador do mundo, também se diz a verdade. Então, a própria ciência leva a essa salvação, mas não fora de... A verdade que salva é a verdade aletheia, não é a verdade pragmática,
que a ciência executa, que a ciência trabalha com ela. É a verdade que é a expressão genuína do que é, da realidade última, do Logos, e esse é Cristo. Então a ciência não é má, a ciência pode levar à verdade se for bem feita. A boa ciência não contradiz a boa teologia. A boa ciência leva ao lugar em que a boa teologia leva. O problema é que quando damos a roupagem de ideologia na ciência, ela se torna má e não leva à verdade que é alétea, mas sim a crenças subjetivas que queremos passar a percepção falsa de que são verdadeiras. É interessante mesmo. Voltando ainda a falar sobre cientificismo, o cientificismo ele cria essa roupagem messiânica, né? De que a ciência levará o homem a um paraíso aqui na Terra, o que não é verdade. Não é verdade. O irmão colocou muito bem, o apóstolo Paulo ele faz eco ao que o irmão acabou de mencionar. Ele diz que em Cristo está escondido toda a ciência. Né? Toda a ciência está escondida em Cristo. Né? Ou seja, todo tipo de conhecimento. Não é à toa que ele é o Logos, né, de Deus, a razão maior de Deus, pelo qual o mundo foi criado. Irmão Tassos, eu acho que nós já chegamos ao final aqui, faltam alguns minutinhos, tá? Então, eu gostaria de dar o espaço para o irmão fazer suas considerações finais e falar, então, sobre essa questão da ciência. Incentivar os jovens. Nossos jovens precisam de ciência? Os crentes precisam de mais ciência? Gostaria de terminar agradecendo o convite mais uma vez, muito bom esse bate-papo, e dizer que o jovem cristão ele tem de saber que há razões para a fé. A fórmula creia, não duvide, ela não mais funciona. Nós temos que saber que a fé em Cristo é a fé na verdade, e, portanto, o saber científico, se bem feito, leva a essa expressão genuína da verdade que é Cristo. Precisamos de mais jovens na universidade, cristãos, mais jovens cristãos na ciência, precisamos de mais intelectuais no cristianismo, para que possamos abranger todas as áreas da expressão humana, na convicção de que o cristianismo é a expressão última do que é verdadeiro. Então, e me encontro sempre à disposição para quem quiser bater um papo. O meu Instagram é @tassos.licurgo, @tassos.licurgo, e o Instagram do Defesa da Fé é @Defesa da Fé, e o canal de vídeos é defesadafé.tv. Então, estou sempre lá à disposição para bater papo e para dar opinião sobre esses temas do cristianismo em relação aos mais diversos ramos do saber. Muito obrigado, meu querido, pela oportunidade desse bate-papo aí. Amém. Irmão Tasso, tem a irmã Lisandra, que inclusive lá congrega junto comigo, na primeira igreja batista. Nós temos 3 minutinhos aqui. O irmão pode responder rapidamente, 1 minutinho mesmo. Ela está querendo saber o seguinte, olha, como os cientistas crentes se relacionam com os cientistas não crentes em Deus? O crente, ele deve se relacionar com qualquer tipo de pessoa. O crente, ele tem a convicção da verdade e ele não tem a obrigação de converter ninguém. Ele tem a obrigação de falar de Cristo, seja por suas palavras, seja por suas ações. O cientista cristão, ele deve, inclusive, estar no meio de cientistas não cristãos. Jesus nunca nos disse para estarmos fora do mundo. Ele nos disse para não sermos do mundo, mas não para estarmos fora do mundo. É importante que tenhamos cientistas genuinamente, verdadeiramente cristãos nesses ambientes para influenciar positivamente aqueles que não creem em Deus. Isso é parte da nossa permanência aqui na Terra. Não somos imediatamente arrebatados logo após a nossa conversão para que estejamos aqui e possamos falar de Jesus Cristo para um mundo que está perdido, desesperado, sem sentido. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por essa live. Com certeza tirou dúvidas de muitas pessoas a respeito desse tema. Que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão Tasso e a de todos vocês. Fique com Deus.